Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Ação Sustentável. Aqui analisamos como as questões ambientais têm influenciado o agro brasileiro e mundial. Segue a gente nas redes sociais, @AgroMaisTV. Lá você vai ficar por dentro de tudo sobre o agro, esse setor que move a economia do nosso país. No programa de hoje, vamos mergulhar na riqueza da biodiversidade brasileira para descobrir como o extrato de genipapo está revolucionando a indústria global como uma alternativa natural e ética aos corantes artificiais. Vamos entender como a ciência e a ancestralidade se unem para criar um azul único, capaz de conectar comunidades indígenas a mercados internacionais de alta tecnologia. Vamos conhecer também o impacto do programa Bioabundância, que transforma preservação ambiental em desenvolvimento social e renda para centenas de famílias. Para esse bate-papo, a gente recebe Giovana Capelano, que é engenheira ambiental e sanitária e gerente de ESG e assuntos estratégicos. Giovana, seja muito bem-vinda e obrigado pela participação. Tudo bem, Bruno? Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. A gente que agradece. Eu queria saber, né, para a gente começar, para a gente poder entender, né, por que a escolha do genipapo como protagonista para essa inovação na indústria e como surgiu a ideia de transformar esse fruto, né, usado tradicionalmente em pinturas corporais, em um ingrediente industrial. Bom, acho que primeiro a gente precisa entender um pouquinho sobre a Concepta. A Concepta trabalha há mais de 26 anos com produtos da biodiversidade brasileira para os mercados, até então só de alimentos, né? E a partir desse ano a gente voltou para o mercado de cosmético e continua também no mercado farma. A gente nasce ali na década de 2000 com essa ambição de trabalhar com os produtos da biodiversidade brasileira para trazer eles para os mercados, né? Trazer essa riqueza que a gente sabe que o Brasil tem para dentro dos mercados e desenvolver o que ali na década de 2000 poucas pessoas conheciam e poucas pessoas falavam sobre, desenvolver a bioeconomia ou a sociobioeconomia dentro do país. E, bom, com isso, sim, com esses vários anos trabalhando e com a nossa experiência relacionada a produtos da biodiversidade, a gente topou, né, em um restaurante com um pão colorido ali com genipapo, e a gente foi pesquisar isso, né, entender da onde que vinha essa coloração, o que o genipapo teria para trazer essa coloração azul para os alimentos. No meio dessa primeira pesquisa, a gente viu que o genipapo ele era então usado tradicionalmente pelas comunidades indígenas para as pinturas tradicionais que eles têm, né? Então a gente tem o genipapo que é aquele azul escuro nas pinturas tradicionais, e também tem o vermelho que é o urucum nas pinturas também tradicionais das comunidades. Então, respeitando ali a legislação da biodiversidade, a gente parou toda essa pesquisa, todo esse desenvolvimento. A gente foi atrás de uma comunidade indígena para ter uma permissão, né, de fazer esse desenvolvimento. E depois de todo esse trabalho, a gente conseguiu, e aí sim a gente realmente voltou no desenvolvimento do extrato de genipapo. Hoje a gente tem 2 tipos de extrato, então um extrato que tem esse consentimento prévio informado, que é direcionado especificamente para corantes para o mercado cosmético, e o extrato que ele, na verdade, ele não é um corante, né? Ele agrega cor ali nos alimentos, tendo também toda uma questão técnica e sensorial atrelada a isso. E
enfim, essa foi toda a história, né, do desenvolvimento e por que que a gente começou. E nesse meio tempo a gente esbarrou com as questões de corante que estão acontecendo no mundo hoje, né? A gente tem essa mudança, a gente vai falar até mais para frente sobre isso, né, sobre como que essa mudança global na questão dos corantes tem, né, trazido aí uma oportunidade, né, para se trabalhar, por exemplo, com o extrato de genipapo, que traz toda essa questão da biodiversidade. E aí, quando a gente olha, como você traz essa questão do corante, que descobre esse tom azul que se torna especial, em comparação a outros corantes artificiais, né, que são usados hoje, o que que tem nesse corante do genipapo, né, que tem essa diferenciação? O que que faz ele ser diferente? E dentro disso, né, essa aplicação que, enfim, né, a gente está lidando aí com um produto, né, extraído da floresta, né, extremamente sustentável. Como é que a gente pode trazer para essa realidade do uso industrial? Eu acho que assim, a gente já viu esse desenvolvimento nos últimos anos para o mercado cosmético. A gente teve um boom na década de 2000 relacionada a produtos mais sustentáveis e produtos mais naturais que a gente vai passar na nossa pele. E hoje a gente está vendo também esse processo voltado para o mercado de alimentos começar. Então, né, assim, por que que a gente está preocupado em passar um produto que seja mais natural possível, ou que a gente chama muito de clean label, na nossa pele, mas o que a gente está ingerindo não está sendo olhado. Então, eu acho que o mercado ele começou a olhar para isso agora e a gente teve esses desenvolvimentos. E, nesse sentido, o azul do genipapo, principalmente para o mercado de alimentos, ele é um substituto ali da espirulina azul, que hoje é um produto que é natural também, né? Ele vem de uma alga, mas ele não é da nossa região, né? Então o genipapo vai ter, enfim, algumas diferenciações ali com a espirulina, mas eu acho que o principal apelo dele, além de ser um produto que hoje a gente perde isso no Brasil, né? Genipapo ele ocorre desde o Cerrado até a Mata Atlântica, em diversas regiões do país. Ele está presente na América Latina como um todo e não existem produtos com essa espécie que estão no mercado e que tem uma abrangência, assim, né? Então, quando a gente vai ver dentro das comunidades parceiras que a gente acessa, esse produto ele é perdido, ele vira adubo ou ele está ali jogado fora. Então, dentro desse produto, a gente tem todo esse apelo ambiental de usar um produto da biodiversidade brasileira, que é natural da nossa região, que ocorre aqui, a gente vai diminuir uma pegada de carbono quando a gente pensa na questão do transporte. A gente vai trabalhar a questão do reflorestamento, da conservação ambiental, né, dos nossos biomas. E a gente também tem atrelado a isso a questão social, porque com esse tipo de produto a gente consegue, de fato, trazer um desenvolvimento social para aquelas pessoas que vivem da floresta, né, e que dependem da floresta para viver, né? Então a gente acaba trazendo uma alternativa ali para eles de uma geração de renda baseada na conservação ambiental da região. Então, esse produto ele vai ter esse apelo forte, né, socioambiental atrelado, mas ele também tem toda a questão de ser um produto clean label para o mercado de alimentos. Ele é um produto natural, ele não vai ter grandes aditivos ali para ter essa coloração. Os processos eles são feitos de forma
natural. Então, a gente tem também a questão do ganho da saúde, né? A gente tem muitos problemas relacionados a corante na saúde da população. E ele é uma das alternativas que a gente tem. E estando no Brasil, ele acaba também tendo um preço muito mais competitivo do que um produto que a gente tem que importar, né? E quando a gente olha para essa questão da oportunidade, né, da melhoria de renda para as pessoas das regiões onde a gente encontra com mais facilidade, né, para essas comunidades, né, indígenas, né, isso a gente olha para esse mercado, e quando a gente olha para esse mercado global, né, de corantes naturais, que deve movimentar aí bilhões até 2031, né, por que, né, aí a gente olha para esse extrato de genipapo, que é considerado uma das soluções promissoras aí nesse cenário, né, isso traz oportunidade, né, e quando a gente olha para isso, a gente olhando para a oportunidade, para a geração de renda, biodiversidade, a gente vê que nos Estados Unidos, por exemplo, né, a proibição do uso de corantes artificiais, né, já está estipulada até o final de 2026. Então, assim, é um marco que isso aconteceu. Então, assim, aqui no Brasil a gente teve a aprovação da Anvisa em 2025, que muda esse cenário para empresas brasileiras fazer, né, esse desenvolvimento. Então, assim, a gente parte, né, de um princípio que a gente já tem muito desse produto, como você disse, né? Talvez ele acaba sendo descartado ou não sendo utilizado, e isso abre uma janela de oportunidade muito grande, especificamente para quem mora nessas regiões. Com certeza. Mas, assim, eu acho que uma coisa que a gente também tem que entender e tem que trabalhar com bastante cuidado é como a gente consegue fazer com que o desenvolvimento dessa cadeia ele seja um desenvolvimento justo também, né? E a gente também tem comunidades carentes em situação de vulnerabilidade. Hoje o nosso programa do Genipapo ele está localizado no sul do Piauí, que é onde está a comunidade que a gente acessou e que a gente tem parceria, mas também ele é uma localização de extrema vulnerabilidade, extrema carência, né, no Brasil. Então, a gente tem comunidades ali que não são comunidades propriamente tradicionais, não, ou assim, tem esse histórico, né, na família, mas são comunidades que vão se beneficiar fazendo parte de uma cadeia que está sendo construída de uma forma justa e agregando valor em todos os elos dela, né? Muito bem, Giovana, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Agora eu vou te pedir para a gente dar uma pausa rapidinha, porque a gente vai fazer um rápido intervalo e volta já. O Ação Sustentável está de volta e por aqui a gente segue, né, conversando sobre biodiversidade. Mas antes disso, segue a gente nas redes sociais, @agromaistv, e a gente volta para o bate-papo aqui com Giovana Capelano, que é engenheira ambiental e sanitária e gerente de ESG e assuntos estratégicos. Giovana, você estava falando sobre o projeto, né, que vocês desenvolvem no Piauí, né, e eu queria que você trouxesse um pouquinho mais, né, que a gente trouxesse onde é que exatamente, né, vocês têm desenvolvido esse projeto e você trouxe um escopo que é muito importante, né? É levar para essas comunidades, né, o desenvolvimento, né, não só uma ajuda para aquela família, mas também, né, fazer um desenvolvimento, um trabalho com que aquilo que talvez não fosse ser aproveitado hoje vira renda para essa comunidade. Com isso, a gente agrega aí não só valor ao produto, né, mas também agrega, né, uma melhora de condição de vida para aquela região, para aquela família, melhora, né, traz para aquela comunidade, né, a biodiversidade, a sustentabilidade, né, uma consciência ambiental do quão é importante a preservação daquele espaço, daquela espécie, para que aquilo, né, vire uma cadeia que gere diversos, né, resultados em relação a isso, não só financeiros, mas é uma cadeia, um elo inteiro que é beneficiado. Então, a gente, como
eu mencionei, a gente é uma empresa de mais de 26 anos aí de experiência no trabalho com comunidades, né? Então, a gente desenvolveu ao longo desses anos uma metodologia para garantir que quando a gente inicie um projeto ou a gente acesse uma comunidade para aumentar o volume, né, de algum produto que a gente tenha, a gente tenha um pleno entendimento da maturidade daquela comunidade e como que essa comunidade, quais são as reais necessidades ali, né? Porque, por exemplo, quando a gente acessa uma comunidade ribeirinha na Amazônia, é diferente do acesso a uma comunidade, por exemplo, no Piauí, que é essa que a gente está fazendo na região de Curimatá. As necessidades são completamente diferentes, né? Então, hoje ali a gente tem esse projeto, foi acessado, a gente conheceu as comunidades que tem ali, a gente entendeu quais que eram as necessidades daquela região em questão de carência mesmo. Então, ali é uma região de uma extrema carência hídrica, que apesar de ser possível furar um poço de água, os poços eles são muito profundos e às vezes pode vir uma água salobra, então que essa comunidade ela vai ter uma situação de vulnerabilidade hídrica. Existem questões ali atreladas à água também, né? Então, se você não tem água, você não consegue produzir alimentos. A gente faz todo esse mapeamento e aí a gente entende também o que aquela comunidade tem na região, o que é endêmico ou natural da região, e a gente começa a desenvolver eles, a gente começa a fazer treinamentos de boas práticas no campo, treinamentos relacionados à educação ambiental mesmo. Então, como que a gente consegue aumentar e melhorar essa segurança hídrica que é necessária para o desenvolvimento da região? Como que a gente consegue também garantir que tenha a alimentação, né? Porque eles vão produzir, fazer um produto, vender esse produto para uma indústria, mas eles também precisam ter a área de alimentação. Ali a gente desenvolveu o processo de quintais produtivos com essa comunidade, onde eles plantam também os produtos que a gente compra, né? Então a gente não compra só o genipapo, a gente faz uma cesta de produtos ali com eles também para garantir que não haja um estresse ambiental e que aquilo se torne uma monocultura. Mas garantir também que eles vão ter alimentação, que eles vão ter uma horta, que eles vão conseguir se alimentar em relação àquilo. E aí desenvolvendo, olhando a questão das crianças na escola, olhando questões sociais, que quando você entra nessas comunidades, você acaba esbarrando. E aí a gente vai trabalhando em conjunto e nunca de uma forma que a gente seja exclusivo daquela comunidade. O que a gente busca com eles é fazer uma parceria de longo prazo nesse desenvolvimento, para que essa comunidade, mas permitindo, né, deixando em aberto que essa comunidade venda para outras empresas e se desenvolva também, mas a gente espera que a preferência seja dada para a gente, porque por conta desse relacionamento que a gente vai construindo, né? Isso é uma maneira de fazer uma contribuição, né, bem significativa, né, para toda a regeneração do ecossistema, né, daquela região. E quando você fala que a gente tem um genipapo, né, em diversos biomas, né, a gente coloca aí, né, esse ecossistema no Cerrado, na Caatinga, né, na Mata Atlântica, né, além da gente ter toda essa questão social que vem atrelada a esse trabalho, né, tem uma forte, né, ligação e um forte resultado na conservação das florestas. Com certeza. A gente sempre acaba olhando, assim, é meio difícil a gente desassociar o ambiental, o social e a governança, né? Eu fico muito feliz de hoje acompanhar fóruns como a COP30 que teve aqui no Brasil,
Eu venho acompanhando as COPs de clima há alguns anos, a COP de biodiversidade também, que vai ter esse ano na Armênia, uma COP bienal, vê que esses fóruns eles estão começando, de fato, a trazer a natureza como uma questão mais complexa. Então, antes a gente falava só de clima, mas calma aí, se a gente trabalhar na conservação daquele bioma e na regeneração, na restauração daquele bioma, a gente vai afetar o clima. E aí, de uma forma positiva, né? E a gente também pode afetar aquela região e aquela população que está numa questão de vulnerabilidade social, mas também está numa questão de vulnerabilidade climática. A gente está vendo, né, o que está acontecendo aí o que tem acontecido nos últimos anos em relação a eventos climáticos extremos. Isso é uma forma da gente construir um movimento que permita que a gente mitigue a vulnerabilidade social e questão de geração de renda daquela comunidade, mas também apoie a questão da regeneração do bioma, apoie a questão de construções de microclimas que tragam uma segurança para o local também. Então, ele é um investimento hoje que a empresa faz, que na verdade está dentro do nosso processo, que a gente entende também que é uma forma da gente contribuir para que a sociedade como um todo ela tenha benefícios, né? E dentro dessa perspectiva também, a gente olha quando a gente pensa, né, em, por exemplo, um mercado aí mundial, né, que vai demandar um pouco desse produto, né, natural, que é a demanda de corante natural. A gente, como eu disse lá no início, né, até 2031 a gente tem uma janela aí bem interessante, né, desse fornecimento, que isso vai ser natural, já que, né, já está no final do ano já vai ser proibido nos Estados Unidos o corante artificial, e a gente tem aí essas demandas ao longo. Então, assim, é um passo importante. Quando a gente fala de exportações, a gente também tem a questão da rastreabilidade, né? Porque muitos países, eles só fazem só compram do Brasil se aquele produto tiver rastreabilidade total, para que eles saibam que ali teve práticas sustentáveis, né, práticas de meio ambiente, não degradou o meio ambiente, práticas, né, que envolvem o ESG de uma forma muito importante. E dentro dessa perspectiva, o projeto que vocês desenvolvem traz essa forma, né, garante essa rastreabilidade total do genipapo aí, né, do bioma lá onde ele está sendo produzido, até a prateleira, né, do supermercado onde ele vai ser, até a indústria que vai transformar esse corante, seja num alimento com aquela cor que ele vai ser usado, ou como já é utilizado hoje dentro, né, da indústria cosmética, né? Então, assim, faz um pouco, um diferencial que traz isso, né? Essa implementação da rastreabilidade. A Europa, ela lançou, né, nos últimos anos, teve a questão da legislação e a gente, as empresas que exportam para a Europa ou as empresas que importam para a Europa, elas precisam ter essa questão da rastreabilidade, mas eu acho que a gente consegue ver isso também como um movimento de mercado e de exigência de mercado, né? Então, quando a gente começa a ter um pouco mais de consciência coletiva da sociedade mesmo, de que às vezes quando eu posso, eu vou comprar um produto que ele não é apenas um produto que vai, no caso de alimentos, saciar a fome ali, ou no caso cosmético ou farma, que, por exemplo, o movimento de produtos veganos dentro do mercado cosmético, né? Há pouco tempo atrás a gente não via muito isso e hoje é um movimento muito forte. Tem muitas pessoas que eu conheço que elas deixam de comprar um produto porque não tem o selo de que aquele produto é vegano. Então, quando você começa a trazer essa informação
para os consumidores finais e você consegue colocar isso de uma forma dentro do seu produto ali e ter uma rastreabilidade de fato também, né? Então, quando a gente faz um processo bem feito, onde a gente consegue mostrar por números, por evidências, que esse processo ele realmente está seguindo essas etapas, a gente realmente tem uma distribuição de renda ao longo da cadeia, por exemplo, ou a gente não tem o uso de certos produtos e você reflete isso no produto final, as pessoas, o mercado ele realmente está exigindo, né, que a forma de produção ela seja diferente, né? A gente vai, eu imagino, eu acredito que a gente vai cada vez mais buscar uma alimentação mais saudável, mas no sentido de ser uma alimentação mais natural mesmo e de que a gente tenha certeza que essa cadeia como um todo, ela não tem nenhum tipo de problema atrelado a isso, né? E sem contar também que a gente tem aí dentro dessa perspectiva, a gente está aí já no finalzinho, com um tempinho muito curto, mas eu queria que você trouxesse rapidamente que e esse extrato também ajuda a cumprir as metas de redução global do carbono. Sim, quando a gente começa a olhar para o que a gente tem dentro, né, o Brasil é o país mais megadiverso do mundo, biodiverso do mundo, desculpa. A gente tem muitas possibilidades. A gente está na América, a gente consegue escoar isso por toda a América e a gente também consegue, às vezes, diminuir algum tipo de importação, né? E pensando mesmo na cadeia de transporte. Mas também na questão de a gente trabalhar a regeneração e a conservação dos biomas, que vai acabar impactando nas NDCs e nas metas globais, né? Giovana, quero te agradecer imensamente pela participação aqui no Ação Sustentável. Muito obrigado e até a próxima. Até, muito obrigada e fico à disposição. Muito bem. Bom, gente, o programa de hoje termina aqui. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E se você quiser assistir essa e outras edições do Ação Sustentável, é só acessar o nosso canal no YouTube, @AgroMaisTV. Até a próxima.